Saber que o Pai nunca te rejeita. Saber que o Pai está sempre pronto a receber. Como a parábola do filho pródigo, sempre está lá, esperando. Não importa o que você fez, mas Ele está sempre esperando mais de você. E está sempre esperando que você vá voltar. Vai voltar à casa dEle, vai estar junto dEle. Porque Ele é seu Pai. Nós temos um Pai. A gente sempre fala isso, nós temos um Pai. Quando os problemas virem até você, o dia mal chegar, lembre-se que você tem um Pai. Amém? Glória a Deus. Uma pequena reflexão sobre oferta hoje. Vamos ler lá em Marcos. Todo mundo, a maioria já conhece essa passagem, mas Marcos 12, do 41 ao 44. Marcos 12, do 41 ao 44. É a oferta da viúva pobre. Oferta da viúva pobre. Para a gente pensar um pouquinho. Diz assim: Jesus, assentando-se defronte do cofre das ofertas, observava como a multidão lançava ali o dinheiro. E muitos ricos deitavam muito. Então, chegando uma pobre viúva, deitou duas pequenas moedas de cobre, que valiam um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais do que todos que deitaram no cofre, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava. Mas esta, a viúva, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Essa passagem nos mostra, é simples, que não adianta você se preocupar o quanto você vai colocar de oferta. Não é a quantidade, é sim aquilo que vem do coração. E às vezes você não é só financeiramente, não é só o dinheiro, oferta, dízimo, mas sim, realmente, quanto você tem se disposto a servir ao Senhor, a fazer a vontade dEle, a tirar o seu tempo para fazer alguma coisa. E o segundo mandamento, o que é? Servir ao próximo como a ti mesmo. Que às vezes você fala assim: eu não tenho tanto tempo para estar na igreja, para estar fazendo a obra do Senhor, mas e o irmão que está do teu lado? Eu não digo da tua casa, mas no trabalho, onde você está, que tempo que você tem dado para amar o próximo como a ti mesmo? Isso também é um jeito de ofertar o seu tempo ao Senhor, de fazer alguma coisa pelo próximo, que a gente sempre está pedindo para a gente. Sempre você ora, é quase natural, você pede, mas quanto você tem dado? E quando eu falo dado, não é só na casa do Senhor. Hoje eu estou pregando sobre oferta, a casa do Senhor. Mas quanto tem dado do seu tempo para o seu irmão, em ajudar o seu irmão? Hoje em dia, agora a guerra em Israel e Irã, aí eu falo assim: não tem nada a ver comigo, está lá longe, não tem nada a ver comigo. Mas você já pensou nas pessoas que estão sofrendo lá? Você já orou? Como a palavra diz, orar pela paz de Jerusalém? Como a pastora leu aqui, o Salmo 122. Você não se preocupa mais. O ser humano hoje está uma vida tão corrida, não está se preocupando com o que tem acontecido ao seu redor, de tirar um tempo para servir o próximo, para ajudar. Está longe, tá, mas precisa da sua oração. São crianças, são idosos que estão passando momentos de guerra. Então, quando você fala assim, oferta, o que você tem feito do coração para servir ao Senhor, para se dar ao Senhor? Que a gente fica muito pensando na área financeira. Mas o que você pode fazer de coração para agradar o Senhor e fazer realmente o que diz a palavra? Em dar a sua vida, dar seu tempo para amar o próximo. Amém? Que possamos trazer, todos têm liberdade para trazer seus dízimos e ofertas. Adultério. E ainda falava ao homem: você é adúltero. Pecado pelo nome. Não era aquele que, não posso dizer assim, meu Deus, eu vou machucar. Tá mexendo aí no som também. João não dizia meias palavras. Ele olhava para o povo e dizia: raça de víboras. Você já pensou começar o culto hoje assim? Você volta domingo que vem? Pastor, eu volto não. Mas João era direto. Mateus 3,7 diz:
Mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Há um tempo atrás eu li uma pesquisa feita numa faculdade teológica nos Estados Unidos, e as pessoas foram respondendo perguntas. E no final se dizia com quem você era mais parecido. E deu muito mais parecido com os fariseus do que com o próprio Cristo, a quem nós dizemos ser seguidores. Eu não fiz, eu procurei, eu queria fazer aquela pesquisa, eu queria responder, eu queria me analisar, eu queria saber o que vai aqui dentro, e eu não encontrei, eu só encontrei o artigo que dizia sobre tal. Mas é um despertar para a vida da gente, ainda hoje, porque parecemos mais com os fariseus do que com Jesus. Imagina começar o culto hoje, então, assim, raça de víboras. Você que é adúltero, é adúltero. Você que é rouba, é ladrão. Ninguém volta no domingo que vem. Ele confrontava diretamente, querido, os fariseus, os saduceus, que fingiam santidade, mas viviam de aparência. Isso, a gente vê que isso é antigo, né? Viver de aparência é algo antigo, só não cabe na vida da gente. Foge disso em nome de Jesus. João desmascarava o sistema religioso que acobertava pecado. Aos filhos de vocês tudo, aos meus, não era bem assim. Ele não queria fazer tal coisa. Não tem isso. Pecado é pecado, daqui até a última fila. Igualmente, João pregava arrependimento verdadeiro. O bordão dele era muito simples: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Mateus 3,20 diz: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Ele não queria plateia, queridos, ele queria transformação de vida. Muitas das vezes a gente procura plateia, mas transformação de vida. Qual é a nossa vontade realmente de ter uma vida transformada? João ensinava que não bastava ser descendente de Abraão, ou participar dos rituais do culto de domingo. Era preciso mudar de vida, abandonar práticas erradas. Essa é o que João pregava. Essa era a pregação de João. João exigia fruto digno de arrependimento. Ele não aceitava: foi mal, pastora. Desculpa aí. Eu vou fazer o possível para não errar de novo. Sabe como é que é, né? A gente é falho, a carne é fraca. Conversa sem seriedade, sem peso, sem renúncia, sem fruto de arrependimento. João ensinava que quem se arrepende de verdade muda a atitude. Eu estava caminhando para lá, hoje eu vou para o outro lado. Há uma mudança de atitude. E ele dizia em Mateus 3,8: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. João confrontava até reis, queridos. Não é porque é rei, porque é governador, porque é pastor, porque é diácono, porque isso não será confrontado. João confrontava. João não temia diante do ser humano, o poderio humano. Isso me remete a Lucas 12, 4, 5, que diz o seguinte: e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais nada o que fazer. Matou, acabou. Mas eu vos mostrarei a quem deves temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Então ele tem poder para matar, e ele tem poder para lançar ao inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Ele confrontou diretamente o rei Herodes, dizendo que era pecado ele viver com Herodias, mulher do teu irmão. Marcos 6,18. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito, pois possuía a mulher do teu irmão. Era direto. Resultado, pastora, desse homem, ele deve ter tido um final tremendo. Resultado da vida de João: foi preso e decapitado.
preso e decapitado. Porque a gente espera que na nossa vida a gente só tenha sucesso. Afinal de contas, eu fui honesta. Afinal de contas, eu fui sublime, eu fui aquilo que o Senhor me mandou falar, eu fiz. Resultado da vida de João, preso e decapitado. Mas ele preferiu perder a cabeça a perder a missão. Perde a tua cabeça, mas não perde a missão. Não abandona a missão. E essa missão foi tão bem executada que ainda hoje falamos de João Batista. Pela missão executada. O estilo de vida de João Batista, ele não negociava a verdade. Diga, não negociar a verdade. João Batista entendia que o pecado não pode ser tratado como algo superficial, algo normal na vida de um homem. Não, não é assim. O pecado da época desse homem era principalmente a hipocrisia religiosa. Não é diferente do que a gente vive hoje. A corrupção moral, a falta de arrependimento genuíno. Eu fiz de novo, né? Mas sabe como é que é? Não. Se eu cair aqui, se tem um problema aqui, se entrou um problema, se eu cair, aprenda a igreja do avivamento a todo dia falar, levanta um muro, me afasta disso, dessa voz, dessa sensação, desse cheiro, dessa lembrança, coloca um muro entre mim e essa situação, buscando em Deus. Lembrando que, se eu voltar, eu tenho isso para mim, eu estou dizendo o que eu faço para mim. Senhor, eu não quero que os seus olhos abaixem quando olhar para mim. Que eu gere tanta tristeza no coração do meu pai, que ele tenha que abaixar os olhos e falar, não, Denise, de novo, não. Mas eu tenho uma oração, porque aqui não tem ninguém correto, eu não sou o Cristo. Mas eu digo, Senhor, levanta o muro. Levanta o muro aqui. Eu preciso do Senhor. A parte mais linda da vida de João, querido. João preparava o caminho para o Messias. Esse era o mais lindo. Ele não apontava para o seu próprio ministério. Ele apontava para Jesus. Quanto falta na nossa vida hoje? Porque, pastor, olha, eu não estou tendo sucesso no emprego. Eu não estou tendo sucesso na minha vida, Sandra, Deus não está fazendo. Por quê? Sou eu. Mas não é você, querido. Aponta para Jesus. E com Jesus, a quantos você está levando a Ele? João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não é para o meu ministério. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é a pastora que tira pecado do mundo. Não é a igreja que tira pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia, o pecado só pode ser vencido na cruz. Não tem outro meio, eu sou gente boa, eu sou legal. O pecado só é vencido na cruz. E agora a comissão quer saber, quem é você? Estranho terráqueo. Quem é você? Você se veste estranho, fala estranho, você denuncia pecado, quem é você? A resposta de João, querido, a pergunta deles é tão chocante quanto libertadora. A resposta de João também é chocante e libertadora. Ele confessou e não negou, mas confessou, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. João dá a sua resposta sem reserva, sem hesitar. Ele não se esquiva. Ele sabe quem ele é. Ele sabe a quem ele veio anunciar. Ele não faz rodeios. Ele proclama com absoluta clareza. Escutem. Deixa-me dizer quem eu sou. Dizendo quem eu não sou. Eu não sou o Cristo. Leia os meus lábios. Eu não sou o Cristo. Não é tempo de tirar proveito, mas de continuar dizendo a verdade. Vem aí toda a mídia. Vem aí uma grande multidão. Vem saber quem eu sou. Vem ouvir de mim.
Toda a delegação, todos os líderes de Israel, ansiosos para ver o que está acontecendo. Aí Mateus nos conta, Mateus 3,5, Jerusalém, toda a Judéia, toda a região ao redor do Jordão ia ter com ele. Vê se a gente não vai enchendo quando a gente põe teu nome aí. Todo mundo vem me ver, sabe? Vem todo mundo saber o que está acontecendo aqui. Os judeus se perguntavam se João seria o tipo de pessoa que eles estavam esperando. Será um profeta? Talvez Elias? Talvez o próprio Messias? E a primeira coisa que sai da boca de João é: eu não sou o homem que vocês estão esperando. Uau! Todo mundo, imagina a mídia chegando. Quero saber quem é você. Quero saber quem é você. Eu não sou a mulher que vocês estão esperando. Eu não sou o homem que vocês estão esperando. Tão diferente da nossa postura, nosso posicionamento, da maioria de nós. E quando eu me coloquei nesse lugar, eu fiquei pensando, eu dando entrevista, como seria? Seria mais ou menos assim. Bom, tecnicamente, eu não sou o Cristo, mas eu sou muito próxima dele. E eu fiquei me colocando, eu diria assim, eu não estou dizendo que eu sou tão importante, mas eu tenho um papel significativo no reino. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas somos até primos. Somos até parente, eu e ele. Talvez eu daria essa entrevista. Talvez eu diria essas coisas, essas baboseiras. Esse ego imenso que nós temos. E aí chega João e diga assim, eu não sou o homem a que vocês estão pensando. Eu não sou o Cristo. João não faz nada disso, queridos. Não se exalta em nada. Na verdade, ele subestima a sua importância. Ele enfatiza o seu ponto principal 3 vezes. Confesso e não nego. Confesso que não sou o Cristo. Uma confissão crucial. Eu quero perguntar a você hoje, Igreja do Avivamento. Em que você crê? Diga, eu não sou o Cristo. Diga. Em que você crê? Diga com vontade agora, eu não sou o Cristo. Isso é libertador, queridos. Libertador. João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu e você, a gente venha a diminuir. Porque você não é o Cristo. Todos nós, pastores e líderes, nós temos líderes nessa igreja. Esbarramos no modo de agir como se fôssemos o próprio Messias. Muitas das vezes a gente quer agir como se fosse o próprio Messias. Você é amigo do noivo. A ovelha, os discípulos não são nossos. Você não morre pela igreja. Cristo já morreu por ela. Às vezes a gente fica tão sobrecarregado, com tanta preocupação. E aí eu preciso lembrar. A igreja não é minha, a noiva não é minha. Quem sou eu? Amigo do noivo. Trabalhamos duro, preocupação constante. Procuramos ser zelosos com a casa do Senhor, com as vidas de cada ovelha. Mas nossa posição, queridos, não pode ser esquecida. Amigo do noivo. Ninguém aqui passa disso. Somos apenas amigo do noivo. E qual era a função, pastora, do amigo do noivo? Preparar tudo para o casamento. Preparar para o casamento. Organizar o altar, que tem um altar limpo, organizado. Ele organizava, ele coordenava, ele cuidava dos detalhes práticos para que o noivo se encontrasse com a noiva. Era o responsável por deixar tudo pronto para o encontro do noivo com a noiva. Segundo, garantir que a noiva estivesse pronta. Garantir que a noiva estivesse pronta. Ele ajudava a preparar a noiva para o grande momento. E isso incluía supervisionar o processo para que a noiva estivesse pura, adornada, pronta para o noivo. E não é pronta para ninguém. Pronta para o noivo. Fazer a conexão. Ele apresentava oficialmente, essa aqui, Senhor, é a tua noiva.
A noiva a entregava ao noivo no momento certo. Ou seja, o amigo do noivo é quem ligava os dois. Prepara um para entregar o outro. Essa é a função do amigo do noivo. Essa é a minha, a sua função. Se alegrar com o noivo. 4, se alegrar com o noivo. Depois que o noivo chegava, tomava a noiva, o amigo do noivo se retirava e se alegrava em ver o noivo feliz. Não é para a gente pegar e permitir que a noiva se apaixone pelo amigo. Não é isso. Não é para a noiva olhar e falar assim, quem é que vai pregar? Não. Presente ou ausente, se você for apaixonado por ele, você permanece. Se você for apaixonado por mim, pelo pastor, não, a pastora não está, estou indo. Não, a minha função é levar a igreja a se apaixonar, a estar pronta para o noivo, para o grande dia. Sua alegria era ver o noivo, o Cristo, e a noiva, a igreja, unidos. Mas, pastora, nesse caminhar você não leva nada, nós não levamos nada. Querida, nossa alegria está em ouvir o noivo, em caminhar com o noivo, em receber do noivo. Existem momentos que são absolutamente essenciais para a minha edificação, para a eficácia do ministério, para que a alegria do ministério e até mesmo para a sobrevivência do ministério. Um desses momentos do qual estou falando é a confissão de João Batista, porque ele confessou com ousadia e com alegria: eu não sou o noivo, eu sou só amiga do noivo. Uma vida humilde, mas uma vida feliz. Quanto mais humilde a gente é, mais feliz e mais leve. Imagina a gente pensar, eu tenho que dar conta de todo mundo. Isso fica pesado demais. Eu não sou chamada a isso, eu sou chamada a ser amiga do noivo, a caminhar perto dele e a levar a igreja, a se apaixonar por ele, pela presença dele. Pela presença dele. A gente não pode se apaixonar pelo toque, pela voz de Samanta e Gabriel, não. Mas a voz deles me remete à presença do Todo-Poderoso, daquele que muda a minha vida, que transforma a minha vida. Eu quero incentivar você a desenvolver o ministério da ausência. Diga o ministério da ausência. O ministério da ausência. Tirar férias com a tua família. Pastor, eu posso tirar férias domingo de manhã? Não. Você tem compromisso. Você tem que estar na presença do Senhor. Mas tirar férias com a tua família. Tirar um tempo com a tua casa. Brincar com teus filhos. Eu preciso disso. No nosso ministério, a única coisa que nós somos obrigados é tirar férias. Porque o que a gente ouve lá é terra cansada não produz. E não produz mesmo. Tem o seu tempo com a tua família. Seu tempo entre marido e mulher. Sabe o que a gente faz à tarde? Não conta para ninguém. Você sabe onde você me encontra à tarde de domingo? Lá no IKEA, tomando café com o pastor e conversando e falando de outras coisas. É o nosso ponto de encontro. Conversando sobre outras coisas. Porque se não tiver um casamento bom, gostoso, o que eu vou falar para vocês? Se não tiver harmonia na minha casa, eu vou dizer o que para vocês? Então o ministério da ausência, de tirar férias em família, de ter tempo para curtir o seu casamento, só vocês dois. Põe alguém para tomar conta das crianças. Vão tomar um café. Vão conversar sobre outras coisas. A abrir espaço para que as pessoas saibam que não somos tão importantes. Você sabe quando um pai, uma mãe sabe que venceu e que deu certo? Não é porque cuidou dos filhos, não. É porque mesmo na ausência dele, o filho continua vencendo. Quer dizer que esse pai e essa mãe deram certo? Fizeram aquilo que era certo? Que na ausência do pai, na ausência da mãe, eles continuam vencendo, eles continuam crescendo. Isso foi só um lembrete bíblico, querido, de uma verdade
que muitas das vezes a gente, como líderes, a gente facilmente pode esquecer. Um pai, uma mãe. Se você faltar hoje, o que vai ser da tua família? Vai se perder todo mundo, pastora, sair todo mundo da igreja. Na verdade, vem empurrado. Não, começa a trabalhar isso hoje. Se afasta disso tudo, tem o seu tempo com Deus. Óbvio e importante, diga, óbvio, mas importante. Querida igreja do avivamento, vocês precisam saber que os seus pastores não são o Cristo. Nós não somos o Cristo. Eu farei o meu melhor, sempre, para ser fiel, para amar cada um de vocês sem reserva, liderar, orar pela tua vida de madrugada, porque isso me alegra. Mas eu não sou onipotente, eu não sou onisciente, eu não posso estar presente a cada dor que você passa, a cada alegria, a cada conquista, a cada derrota da sua vida, nem tudo você pode contar comigo. Pode ter certeza, eu vou falhar. Porque eu não sou o Cristo. Isso não é para me diminuir, nem para dar uma satisfação a vocês. Isso é certo. Eu não sou o Cristo. Por isso eu não posso falar, deixa que eu resolvo. Ai, pastora, sabe o que é? Estou te ligando, eu não sei que roupa eu vou hoje. Abre aí, eu tenho que decidir por você. Querido, eu não decido nada por você. Você decide por si. Você vai dar conta de si. E chegar no grande dia, você não vai poder dizer, irmão, eu andei desse caminho, porque a pastora falou para mim ir. Não. Me dá conta. Eu darei conta, você dará conta. Então, em nome de Jesus, se apaixone pelo noivo. É Ele que te conduz. Nós nos reunimos aqui, então não precisa ter culto, é claro que precisa. Então eu não preciso vir, é claro que você precisa vir. É um sustentando o outro. Mas o amor, o noivo é um só. E não é pastor nem pastora, queridos. Não é. É um só. E por vezes eu quero abraçar pessoas e não dá. Olha como é que eu sou pequeno. Olha como é que o braço é curto. Às vezes vem uma pessoa na igreja, eu quero abraçar a pessoa, quando eu vejo já foi embora, eu falo, meu Deus, eu nem dei um abraço. Queria tanto abraçar, eu queria tanto falar, não deu tempo, o braço é curto. Mas Ele te viu entrando, Ele vai te ver saindo e Ele vai te conduzir ao bom caminho. Não fica olhando para aquele que é limitado. É só o amigo do noivo que está aqui para te ajudar. É só o amigo do noivo. Nós não vamos se destacar em tudo. Nós não vamos, nem a gente, nem vocês. Eu vou trabalhar duro, mas eu não posso fazer o trabalho do Espírito Santo na vida de vocês, porque eu não sou o Cristo. Isso é libertador. Libertador para a minha vida, que acho que tem que dar conta de tudo. Libertador para a vida de vocês, que acha que tem que dar conta de tudo. Queridos, nós educamos nossos filhos, mas nós não daremos conta dos nossos filhos. Imagina se eu tiver, lá em casa são 4. Há uma preocupação eterna, oração constante. Mas eu não sou o Cristo. Eles precisam aceitar Jesus e caminhar no caminho dele. E buscar por ele. Nossa, vocês estão tão em silêncio. Oh, meu Deus. Ai, dá um glória, pelo amor de Deus, para me relaxar. Ai, Jesus. Acho que os meus da igreja, vocês ficarão mais felizes. E eu coloquei isso para alegrar, não é para pesar. Que seus pastores não são o Cristo. Nós não sabemos até onde nós vamos chegar, o que o Senhor tem para a nossa vida. Mas nós sabemos quem nós não somos. E eu não quero tomar, e espero que a igreja também nunca queira tomar o lugar do Espírito Santo. É Ele que faz. Sabe qual foi a minha oração a semana inteira? Eu não pedi ao Senhor, traga pessoas. Eu perguntei, a quem o Senhor quer salvar? A qual vida o Senhor quer transformar? A porta vai estar aberta. E você veio. Toma isso para a tua vida. Você é a resposta dessa oração. A quem o Senhor quer a vida transformada? A quem o Senhor quer intimidade? A quem o Senhor quer mudar as vestes? Porque a amiga do noivo quer fazer.
A amiga do noivo quer ver. E você veio. Então, cada um que entra, não pela multidão, não é isso, mas pelo mover do Espírito. Isso nos alegra. Isso é que nos alegra. Em nome de Jesus. Nós não podemos salvar nem os nossos próprios filhos. Não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não conseguimos terminar nem a nossa lista de tarefa. Quem faz lista de tarefa? Eu já faço para o ano todo. Porque no ano, quem sabe eu consigo terminar, mas eu tenho todo ano. Senta eu e pastor e fala, o que nós vamos fazer esse ano? Porque se eu falar, se eu ler para você a minha lista e falar assim, meu Deus, eu tenho um prazo, é até amanhã, você enlouquece junto comigo, tá doida, pastor, de onde você vai tirar dinheiro para tudo isso? Mas eu tenho um ano para orar, e um ano para ver o Senhor realizando ponto a ponto. E que prazer chegar ali e ir riscando. O universo, querido, não se mantém unido pela palavra do nosso poder, porque poder nós não temos nenhum. Portanto, é melhor pregarmos essa confissão de fé na parede da nossa mente. Enterrar aqui profundamente em nosso coração e dizer, eu não sou o Cristo. Não sou eu. Que todo o povo de Deus diga, eu não sou o Cristo. João era um grande homem. Um grande nome, mas ele queria enfatizar a tua resposta, que ele era um grande João ninguém. Quero que você saiba, logo de cara, que primeiro eu não sou o Cristo, segundo eu não sou Elias, e terceiro eu não sou profeta, entendeu? Logo de cara. Então chega a mídia para saber quem é. Olha, de primeiro eu já vou dizer para você, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou profeta. Tudo que eles achavam esperar. Quando João finalmente chega a afirmar algo sobre si mesmo, ele diz em sua essência, se você precisar de um título, aqui está. Se você estiver precisando de uma manchete, coloca aí. Aí o que João diz? Eu sou uma voz que clama no deserto. João 1:23 disse, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Sem um belo currículo glamuroso, sem sobrecarga, apenas uma voz clamando no deserto. João conhecia o teu lugar, queridos. Era uma voz que anunciava o verbo que se fez carne. Ele não era o noivo, mas era amigo do noivo. O que significa que o ministério visava unir o Cristo à igreja. Não fazer da noiva de Cristo se apaixonar-se pelo pastor, pelo diácono, pelo evangelista. Esquece isso, queridos. Esqueça isso, tira isso do teu coração. Você sabe quando você se apaixonou pelo teu pastor no Brasil? Quando você chega aqui e fala, cadê meu pastor? Vou falar de mim? Eu cheguei um dia que eu liguei para ele, pastor. Apóstolo, sabe o que é? Quando eu acordava domingo de manhã, a comida já estava pronta. Agora eu tenho que preparar a comida. Eu estou com tanta saudade de casa. E aí a primeira vez que eu cheguei lá, olha Edson, que alegria, minha igreja, meus amigos, uau, estou em casa, Deus. E aí meu pastor falou assim, nós temos a visita hoje. Temos a visita hoje dos pastores de Portugal. Eu visita? Oh, meu Deus, eu virei visita. A visita dos pastores de Portugal. Fica de pé. Aí eu levantei, vi minha cara no telão assim, ó. Virei visita. Aí ele falou assim, muito bem, sejam muito bem-vindos. Mas, terminou aqui, casa, missão, volta. Falei, meu Deus, acabei de chegar e já me mandou embora. Ai, que crise. Sabe por quê? Apaixonada pelo local, apaixonada, agarrada. Eu não sou o Cristo. Quantas pessoas passaram por aqui e hoje não estão aqui, estão vencendo em outros países, isso precisa me alegrar. Estão crescendo em outros países, pessoas que saíram daqui e voltaram para o Brasil só para morrer. Mas foram batizados nesse lugar, aceitaram Jesus nesse lugar, vieram aqui, aceitaram Jesus, foram batizados nesse lugar, foi para o Brasil e em 3 dias morreu.
Mas que alegria saber que passou pela gente e levou a marca de Cristo, recebeu a marca de Cristo. Não, mas eu não posso perder ovelha que não são minhas, queridos, não são suas, é de Cristo, é de Cristo. Eu já contei, vou contar de novo aqui para a gente terminar. Teve uma que veio aqui e o Senhor me deu, entrega para ela o microfone. Eu nem sabia que a moça cantava, não sabia quem era a moça direito, nunca vi ela cantando. Aí eu cheguei perto dela e falei assim, o Senhor me mandou te entregar o microfone. E ela tremia, e ela tremia. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E ela tremia, ela tremia, ela tremia, ela tremia. Aí depois, quando terminou, ela falou assim, pastora, na minha infância, eu cantava, era minha alegria cantar na igreja. Alguém falou alguma coisa, uma palavra, nunca mais eu peguei no microfone. Nunca mais eu tive coragem. Me roubaram, me levaram, aquela alegria. Aí a senhora chega e me entrega. Eu falei, meu Deus, agora eu vou ter uma levita. Glória a Deus, o Senhor me deu. Ai, como eu orei. E ela é realmente uma levita lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra. Mas passou pela gente. O Senhor libertou daquilo. E foi ser levita lá na Inglaterra. Mas é amiga da casa, está debaixo da bênção. Está debaixo da bênção, porque a nossa boca é para uma coisa só, para abençoar. Passou pela tua vida, vai receber a bênção de Cristo. Por quê? Porque você é amigo do noivo. Aquela que prepara, para onde vai, ele sabe. Mas se está aqui, vai estar debaixo da bênção. Vai experimentar a bênção do Senhor, vai viver debaixo da bênção, vai desfrutar da bênção, da alegria daquele que serve, daquele que canta, daquele que está presente, daquele que mantém a casa. A alegria. Nós, muitas das vezes, a gente vai esquecendo isso. A gente vai achando que a gente é alguém. A gente vai achando que o Messias somos nós. Você é noivo. Eu sou só amiga do noivo. Você pode se levantar. Começa a colocar o teu ministério agora na presença. Aleluia. A ação de João Batista me traz de pensável. Nós não somos a atração principal. Não sou eu, não é você. É Ele. Se Ele não estiver presente, não tem sentido. Por isso começa a colocar. O que te alegra participar? O que te traz até esse lugar? Diga para Ele. Toma de volta a sua posição. Toma de volta a tua alegria. Não se apaixona por ninguém, não. Fala, Senhor, volta o meu coração para o Senhor novamente. A terra precisa desse amor derramado sobre a minha vida. Minha casa precisa. Meus filhos precisam. A gente não conhece tudo. Nós não sabemos de tudo. Mas nós conhecemos alguém que sabe. Nós conhecemos alguém que sabe. Quando você entra naquele trabalho, as pessoas não conhecem o Deus que você serve. Quando você entra naquele mercado, as pessoas não conhecem o Deus que você serve. Mas quando você abre a tua boca, quando você dá aquele sorriso, você evangeliza. Aleluia. Quando você dá bom dia, evangeliza. Aleluia. Já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar. Não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória